Muito obrigado, pastor. Bom dia para todos. Nossa alegria é tremenda sempre que a gente vem para cá e, como o pastor falou, já são quase 30 anos e muitas vezes ao longo dos anos. Mas eu pensei que era ontem que nós ministramos uma palestra bem parecida com essa. Eu fui procurar no meu registro e foi 10 anos atrás, 2015, em que falamos mais sobre limites e disciplina. 2020 tivemos aqui com casais, 23 com um grupo pequeno do pastor Natanael na casa dele, e muitos anos eu ministrei aulas de CTL, curso de treinamento de líderes, exatamente nesse lugar. Por isso são várias as pessoas com rostos amigos e alguns não tanto, mas tá bom que vocês estão aqui. Eu fico feliz com esse tema que bate muito no nosso coração. E, de fato, a sua presença aqui, num dia tão cristalino, perfeito como nós temos, mas vocês são pais e alguns avós presentes, intencionais, para separar um tempo, para se debruçar sobre a palavra de Deus e reforçar alguns princípios, aprender talvez alguns novos, já demonstra que vocês são pais intencionais. E para isso, parabéns para todos e muito obrigado pela presença. Nós vamos fazer nosso tempo tão dinâmico quanto possível. Nós vamos dividir em vários momentos desafios, especialmente para as mulheres, mães, mas também para todos nós. Rapidamente, porque de certa forma nós caímos de paraquedas aqui para alguns. Eu sou um dos pastores da primeira igreja batista de Atibaia, onde nosso filho é o pastor presidente também. Chama-se nepotismo, essa ideia. Tem mais. Somos em 9 casais pastorais que nós mentoreamos, todos foram nossos alunos no seminário bíblico, a Palavra da Vida, onde nós ministramos desde 1987. Vocês logo vão perceber que a minha esposa é praticamente brasileira. Eu só cheguei com 28 anos de idade. Mas o pai dela é o fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, onde a maioria dos pastores dessa igreja estudaram, onde eu também dei aula para a maioria deles. Então é nepotismo em segundo grau, porque o meu sogro é o fundador, ele vive ainda tem um emprego, isso é muito bom. Ainda dou aulas modulares, mas nosso ministério hoje tem sido mais de andanças. Primeiro com Palavra da Vida, ministério que visa alcançar jovens com o Evangelho de Cristo, hoje já em 11 regiões, estados do Brasil, com o alvo de pegar todos. Em 2016, a nossa missão, Word of Life International, pediu que nós levássemos para os lugares onde nós temos 1.600 não acampantes, missionários espalhados em 88 países do mundo, mas muitos casais jovens, crianças pequenas, finanças muito difíceis, e entre os únicos líderes em seus países de levar um curso chamado missionário, sua família importa, para eles não perderem a sua própria família ao alcançar as nações, porque em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos essa ideia. Tem sido nosso privilégio, então, nesses últimos 9 anos, viajar e ministrar esse curso já em 30 lugares ao redor do mundo. Aqui nós estaremos dentro de 2 semanas na Bolívia fazendo isso, 2 semanas depois Chile, o ano que vem 3 semanas em Moçambique e assim por diante. Eu estou muito bem acompanhado hoje pela minha linda esposa, mãe de 6 filhos e avó, pasmem irmãos, de 23 netos, acreditam, e pelo fato de que com a minha idade avançada nem consigo lembrar mais os nomes dos próprios filhos, ela vai apresentar para vocês nos conhecerem um pouco melhor. Bom dia. Deus nos abençoou com uma família grande. Quero apresentá-los rapidamente. O Davi, o mais velho, é o pastor lá da nossa igreja Piba, lá em Atibaia. Ele e a Adri têm 3 filhos. Depois vem a Michele, casado com Ben.
Ele foi criado no estado da Bahia, os pais também eram missionários. E eles se encontraram na universidade lá nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil. Eles têm 7 filhos e eles cuidam do departamento infantil da nossa igreja lá em Atibaia. Em seguida vem o Daniel, casado com a Rachel. Eles têm 3 filhos. Daniel é major da Força Aérea lá dos Estados Unidos. Daqui a 2 meses será promovido para tenente-coronel. E eles vão mudando, né? Já viveram em vários países ali pelo mundo, mas ele tem um ministério muito bonito de encorajar vários soldados que entram, que eles estão meio balançando na fé, não sabem como agir. O Daniel tem sido uma força bem grande na vida deles. O Steven, casado com a Hannah, tem 4 filhos. Steven é pastor de uma igreja lá no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Keila, nossa caçula, casada com o Fabrício, que foi criado na nossa igreja em Atibaia. E eles moram em Atibaia também. Eles têm desenvolvido um ministério bonito de aconselhamento de jovens e jovens casais. Quando tínhamos os 5 filhos, entre as idades de 13 e 3 anos, nós adotamos a Juliana, que na época tinha 10 anos de idade. E a Juliana casou, teve 3 filhos. A menininha que ficaria entre os 2 nasceu com sérios problemas cardíacos, ficou no hospital 7 meses. O marido abandonou a família no meio disso tudo. Nós cuidamos dela por 2 anos e Deus a levou. Então tem 22, para quem está contando, 22 netos ali, porque uma já está no céu. Irmãos, temos uma preocupação. Quando passamos uma foto assim, amamos nossa família e é só a graça de Deus, os princípios que nós vamos trabalhar hoje, como o pastor já falou, funcionam, mas não tem garantias. Não uma fórmula. Nós descobrimos isso na educação da nossa filha adotiva, que entrou na casa já com 10 anos de idade e com toda uma vida construída. E 9 anos de investimento, de tentar resgatar e tudo isso, chegou a Cristo Jesus, mas foram tempos difíceis que nós passamos. Ao mesmo tempo, nós ecoamos o que João, na 3ª epístola dele, falou, que não tenho maior alegria do que esta, saber que meus filhos andam na verdade. Não tem fórmulas, não tem garantias, nada mágico em tudo isso, mas tem esperança, é possível. Falamos muito para pais de crianças pequenas para não terem medo do que alguns chamam os anos da aborrecência. Nós cremos que a adolescência pode ser a melhor época da sua paternidade e maternidade. Há esperança, especialmente quando começamos cedo a implementar os princípios de pais intencionais. E esse é o nosso tema. Princípios para uma paternidade com propósito, não simplesmente empurrar com a barriga. Eu sei que alguns, talvez poucos avós presentes aqui também, alguns anos atrás, nós fizemos uma reunião familiar. Na época, no encontro tinha 16 crianças. A nossa filha comprou uma camisa da seleção brasileira, especialmente aqueles que moram no exterior, lembrarem das suas raízes. Cada um tinha a ordem de nascimento com nome nas costas, a alegria de ser avô. E depois disso, avançando muito rápido, nasceu a pequena Joana e ela ganhou a camisa dela. Agora os 4 que nasceram depois, a gente estava esperando a 6ª estrela, mas ainda não chegou. Então vamos ver, o ano que vem nós temos mais uma reunião, depois de 6 anos, junto com toda a família. A palavra de Deus também fala sobre avós intencionais. Se diz assim em Provérbios 17, versículo 6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são ou devem ser os pais. Na sua apostila, falando sobre pais intencionais, já na primeira página, nós temos um problema em meio a tudo isso. E o problema é justamente o fato
de que hoje encontramos muitos, se não a maioria, dos filhos que estão totalmente fora de controle. Mas pensando melhor, precisamos dizer, talvez, pais e avós fora de controle. São tantas e tantas vezes nós viajamos muito de avião, mas também você sentado no ônibus e talvez no metrô em São Paulo, no supermercado, no Carrefour, o Big, e você vê os escândalos, e certamente todos os nossos filhos já fizeram nós passarmos vergonha também. Mas eu penso tantas e tantas vezes, onde estão os pais? Hoje nós temos orgulho, muitos, espero que você não, da nossa tolerância de filhos fora de controle. Nós temos orgulho de tolerar desobediência, desacato, escândalos, gritaria, filhos que mordem os pais e praticamente comem seus irmãozinhos. Dá vontade às vezes de levantar, seja onde for, e gritar: chega! Cadê o bom senso bíblico da cultura judaica cristã, que por tantos e tantos milênios tem norteado, pais? Parece que vivemos em dias em que aqueles princípios que funcionaram mesmo, não para todos, mas muitos, foram jogados fora da janela e agora estamos adotando teologias que não batem com as Escrituras. Eu fico triste ao perceber quantas mães de crianças pequenas estão seguindo cegamente influenciadoras que não têm mais experiência que elas, talvez a mesma idade, um pouco mais, tem milhões de seguidores, e quando você escuta, e como crente beriano, você compara com o manual do fabricante, logo percebe-se que não bate. Então nós temos que decidir, e hoje eu quero tentar convencê-los a voltar às bases, ao bom senso do texto bíblico, a esperança que oferece, não para transformar seu filho num robô que você controla, mas alcançar o seu coração. Nem para um autocontrole, mas para o que filho, como os pais, seja controlado pelo Espírito de Deus, usando a palavra de Deus. Enquanto isso, uma pergunta que temos que fazer: por que parece ser tão difícil criar filhos hoje? Será que é mais difícil do que foi nos tempos passados? Em alguns aspectos eu digo sim. A globalização, a informática, o mundo tão perto de um clique do teclado, as ideologias de gênero que substituem a ideologia de Gênesis, estão varrendo muitos dos nossos, arrebanhando para o nosso inimigo. E mais uma vez o desafio para nós ao começarmos esse dia é que nós temos escolhas a fazer. A sabedoria bíblica, que é a perspectiva do alto, daquele que rastreia o mundo por satélite divino, o criador desse labirinto em que nós às vezes nos sentimos perdidos, como ratos no laboratório. Mas é só consultando, ligando o nosso GPS para sermos guiados pelo Senhor, rastreados por satélite divino, que nós percebemos as entradas, as saídas, o Google Maps ou Waze da palavra de Deus, que é confiável. Ele sabe, Ele vê e Ele nos norteia. É difícil. Há decisões todo dia que temos que
tomar na paternidade. Hoje nós queremos dar um pouco mais de bagagem, não somente teórica, mas muito prática, sobre sermos pais intencionais, com alvos, com metas e com métodos bíblicos confiáveis. Não são segredos, de fato não é tão difícil, em poucas palavras podemos resumir e vamos fazer isso através de gestos, de símbolos para você gravar bem. Parte do problema que nós experimentamos é que desde o início, a criação da família está na mira de Satanás. Satanás odeia a família. Percebemos isso logo de cara. Não é uma palestra sobre relacionamento conjugal, embora seja, o ponto de partida de uma paternidade saudável. Mas a Bíblia começa falando sobre casamento em Gênesis 1. Quando diz que Deus criou o homem, a sua esposa, à imagem de Deus, da família divina. Deus falou, façamos nós, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Elohim, o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Filhos, Gênesis 1. Espelhar a glória de Deus. Os que têm acompanhado alguns dos nossos cursos sabem que sempre começamos em Gênesis 1. Os dois propósitos para a sua família é ser um espelho, um reflexo da glória da família divina, unidade em diversidade com propósito, reflexo da Trindade. Mas juntos espalhar a glória de Deus. Espelhar, espalhar. De forma tríplice, Deus diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós fizemos a nossa parte. Mas por quê? O alvo da paternidade é a glória de Deus. O seu alvo como pais não é criar filhos que gostam o suficiente de você, de achar um bom asilo na sua velhice, para você ficar o resto do tempo. O seu alvo é enviar os filhos como flechas adoradores em espírito e em verdade, que vão expandir, espalhar o reino de Deus até os confins da terra. Nós lançamos essas flechas, como o Salmo 127 descreve os filhos, para um mundo que provavelmente eu e você não conheceremos, se Jesus não voltar antes. Nossos filhos, um legado perpétuo. Nossos netos, bisnetos, glória do Senhor, glória, glória. Se errarmos o alvo dessa glória de Deus, erramos tudo. Mas logo em seguida, inclusive Gênesis capítulo 2, se não fosse suficiente, Gênesis 1 já começaram a falar desses dois propósitos de Deus criar a família para espelhar e espalhar adoradores ao redor da terra, devolvendo para Deus a glória devida ao seu nome. Gênesis 2 faz um replay de tudo. A narrativa da criação da Bíblia é notável. Não fala de dinossauros, não explica os confins do universo, onde que fica a última estrela, que declara também a glória de Deus. Eu não sei. Ao invés disso, Deus volta a tratar da criação do homem, do pó da terra. Deus sopra nas narinas
o fôlego da vida, depois faz uma cirurgia, ele tira a mulher, diferente de toda a outra criação, de animais e plantas, tira do lado do homem, a sua companheira, a sua auxiliadora. O homem recebe como presentão de Deus numa cerimônia de casamento, que é o desfecho de toda a narrativa da criação em Gênesis 2. Ele canta para ela: tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á Ishá, porquanto do Ish foi tomada. Adão declara votos de lealdade, ele efetivamente diz: mulher, nós somos um, do mesmo tecido, eu e você para sempre juntos. E os dois, o homem e sua mulher, estavam nus. Último versículo, a lua de mel de Gênesis 2, 25. E não tinham vergonha, porque não tinha nada entre eles. Uma expressão em miniatura da glória de Deus. Mas, o próximo versículo, Gênesis 3, versículo 1. Depois da lua de mel, um e o outro, um espelho nítido da glória de Deus. 3:1 diz: mas a serpente, mais sagaz, esperta, malandra, que todos os animais selváticos que Yahweh Elohim tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. E assim começou a guerra. Satanás não tem peito para enfrentar o próprio Deus, mas quando ele viu seus filhos refletindo aquela imagem, ele cuspiu no espelho. Ele já começa a afastar marido da sua esposa, ela nem criada fora, quando Deus deu ordem sobre o governo do jardim. Era para Adão enfrentar Satanás, era para Adão ser o pastor do jardim e proteger sua esposa e futura família. Tudo indica que ele estava lá no pedaço e não levantou um dedinho, omisso, passivo. Na ausência do homem, a mulher toma a frente, em vez de ser auxiliadora idônea, ela vai liderar esse negócio, dialoga com o diabo na sala de estar da sua casa. E vocês sabem o resultado. Satanás odeia a família, odeia nossos filhos. Nós percebemos esse tema mais tarde na Bíblia. Talvez você nunca notou a interpretação contextual de exposição bíblica, que vocês nessa igreja, sei que estão acostumados há décadas, nos aponta uma lição fascinante. O maior texto da Bíblia que trata de batalha espiritual, não raspa pedras, vira pedras para achar demônios para expulsar. A guerra espiritual hoje acontece em casa. Olha o que diz o texto: quanto ao mais, Paulo diz, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Notem a razão, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. No contexto, o único sangue e carne que nós encontramos veio logo antes. O maior texto da palavra de Deus que trata da família. A família cheia do Espírito Santo, em que as esposas voltam a ser maiores fãs do seu marido, auxiliadoras idôneas, submissas à liderança. Maridos que se sacrificam, pastoreiam e protegem suas famílias, tudo que Adão não fez. Filhos cheios do Espírito obedecem, honram seus pais. Pais não provocam a ira, mas discipulam e disciplinam seus filhos. O maior texto da palavra de Deus que trata dos papéis no lar vem seguido pelo maior texto da Bíblia que trata de batalha espiritual. Conclusão.
A nossa luta não é contra o cônjuge. Não é contra um filho rebelde. Não é contra os pais. Não é nem contra a sogra. Por trás de tudo isso, são principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças hostis, espirituais do mal, que odeiam a família. Por isso nós estamos hoje num batalhão de preparo para sermos mais preparados para enfrentar. E não é só isso. O resto da Bíblia ilustra, mostra, principalmente nos últimos tempos, como Satanás odeia a família. Vão me ajudar agora? Vamos ler juntos o texto de 1 Timóteo 4. Algo curioso aqui. Em voz alta, por favor, todos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios que proíbem o casamento. Já notou isso? O que tem a ver? Porque demônios, como Apocalipse diz, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, vão investir no ensino do currículo do seminário do inferno, cuja primeira matéria no texto é contra casamentos. Nós já vimos isso. Porque Deus criou o casamento e a família para espelhar e espalhar a glória de Deus. Mas tem outros textos. É necessário, diz Paulo para Tito, que falsos mestres sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. É só assistir podcasts, entrar no YouTube, você encontra milhares de influenciadores falando exatamente contra o que Deus falou. Tem que decidir. Eu e a minha casa, a quem nós obedeceremos? Outro texto contundente, 2 Timóteo 3, diz assim: pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo, acessando, assistindo, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Talvez por isso Pedro diz claramente: igreja, irmãos, amigos, sede sóbrios, vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor procurando alguém, uma família, um casal, uma criança para devorar. Pais intencionais reconhecem que nós estamos numa guerra espiritual e a nossa família está em jogo. Acorda, igreja, tudo que ameaça a unidade da família, a educação dos nossos filhos, é uma aberração da imagem de Deus. Nós estamos na mira do inimigo. Então a pergunta nessa primeira parte: como proteger nossos filhos, nossos netos? Certa vez alguém disse: todo mundo fala em deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Bonito isso. Mas quem vai deixar filhos melhores? Flechas mais direitas, legados mais permanentes para esse planeta? Eu já sei a resposta. Nós, seguindo os princípios da palavra de Deus, mesmo em tempos difíceis, como foi difícil
para Moisés no palácio do Egito. Como os pais iriam criar Moisés, mas deu certo. Como foi difícil para os pais de Daniel, que prepararam seu filho, que com 17 anos foi levado cativo para a Babilônia, para nunca mais voltar para casa, mas com princípios sólidos, em meio a um contexto universitário babilônico, horrível. Mas de alguma forma, mamãe e papai alcançaram o seu coração. É difícil mesmo em tempos difíceis. Na próxima parte, na página 1 da sua apostila, precisamos limpar o terreno. Embora eu seja professor já há quase 40 anos, a minha esposa foi formada em pedagogia, deu aula por 20 e tantos anos. Uma filha, uma nora, são professoras também. Existem equívocos, erros em termos do alvo. Nós erramos por não mirar o alvo certo. É como o jogador de futebol americano, tem Vinícius que está aqui, que é meu colega de torcida de Filadélfia. Vocês outros vão perder, mas futebol americano é aquele esporte estranho, mas tem muitos, milhões de seguidores brasileiros. Aconteceu muitos anos atrás que num campeonato nacional de faculdade e universidade, uma bola caiu no chão, cara da defesa pegou a bola e foi correndo, e aos poucos todo mundo correndo atrás, parou, atravessou a linha do gol, jogou a bola no chão, só para descobrir que ele tinha corrido para o gol errado. Os pontos que marcou contra o seu próprio time fecharam o campeonato. Roy Riggs passou maior vergonha, porque correu na direção errada. São tantos pais hoje, até intencionais, mas quando não tem o alvo correto, não adianta. Vamos tratar e preencher alguns espaços aqui, para depois falar o que é o nosso alvo. Em primeiro lugar, o alvo não é programar informação no cérebro da criança, como se fosse, como o filósofo John Locke, séculos atrás, postulou, uma tábula rasa, um quadro em branco. Muitos pais têm essa ideia. Educação sacrifica tudo em prol do vestibular, da melhor universidade, melhor escola, até sacrificam muito em termos financeiros, porque tem essa ideia que o governo também tem. Do mundo os governos pensam, educação é resposta, joga mais dinheiro para as escolas, mais informação. Irmãos, amigos, nunca tivemos tanta informação como temos hoje, e nunca vimos uma geração de crianças tão deprimida, tão ansiosa, tão drogada. O que está acontecendo? A Bíblia não diz que a criança nasce como uma tábula rasa em branco, basta você programar. Não, o problema é mais sério que isso. O alvo também não é condicionar o comportamento da criança como se fosse um hamster numa roda viva, um cachorro de Pavlov, que você associa a ração descendo com sino, tocando, logo treina o pastor alemão a salivar quando ouve somente o sino, mesmo que não desça ração. Mas essa ideia de condicionar o comportamento trata a criança como se fosse bicho. É impessoal. E no fim, quando retira a condição, perde-se o coração. Terceiro lugar, o alvo não é controlar o filho. Falamos de filhos fora de controle, e o alvo, porém, não é nós controlarmos o filho, é com controle remoto enquanto tem a pilha. E você tem um filho robô, sim senhor,
Mas de novo, você não sabe a condição do coração. O alvo, conforme muitos hoje, na paternidade, é inflar autoestima, autoimagem do filho, como se fosse um tanque vazio, um poço sem fundo, e constantemente elogiando, manipulando, para a criança ter confiança, sentir bem consigo mesmo. Não estou falando, obviamente, que nossa tarefa é rebaixar a criança, não. Mas de espelhar para ela a verdadeira natureza do seu coração que precisa de Jesus. Se só inflarmos autoimagem, autoestima, você cria um filho pavão que com muita confiança vai cambaleando direto para o inferno. Porque nunca veio, como a palavra de Deus diz, todos pecaram, todos pecam e carecem da glória de Deus. Para outros, o alvo da paternidade é simplesmente evitar conflito, como se o filho fosse aquele monstro que morava no fundo da minha casa nos Estados Unidos. Quando eu era criança, tinha monstro no porão da casa. Eu nunca vi, mas eu já senti o sopro. Meus pais mandaram eu buscar alguma coisa lá no fundo da casa. Eu fui acendendo as luzes, porque isso afasta os monstros. Seus filhos sabem disso, se você não sabe. O problema é que para sair com aquele objeto, alicate, alguma coisa, eu tinha que acender a luz e andar ainda no escuro. E vinha logo atrás de mim aquele conflito. Eu fugia, subia a escada correndo. Uma vez quase me pegou. Eu tenho certeza que arranhou as minhas costas. Então nós fugimos do conflito. Nosso filho é um monstro, não desperte o monstro. E a gente vive uma vida ridícula por causa disso. O alvo não é tratar o filho como se ele ou ela fosse o dono da sabedoria. Se você acompanhar as teorias de educação, você percebe aqui uma certa linha de tempo. A ideia de muitos é que a tribo primitiva tem a ver com missões, a antropologia, que nós temos que voltar para o estado pristino, original, primitivo. Inclusive da criança. A criança, de novo, não somente nasce como tábula rasa, mas no positivo. Você, pai, que estraga as coisas. Então, seu filho se torna seu professor. Você consulta seu filho, se ele quer fazer isso, quer fazer aquela coisa, e é precoce. Você cria o que Provérbios chama uma criança sábia aos seus próprios olhos. Corrige os pais, contraria os pais, ensina os pais, e os pais se transformam em criança. É muito triste e ridículo. Pasmem, essa semana na conferência de aconselhamento bíblico, na Palavra da Vida, um dos palestrantes compartilhou que viu recentemente numa reportagem documentário de um expert em educação de filhos, que falou que os pais deveriam pedir permissão do filho para trocar a fralda. Filho, você quer que papai troque sua fralda agora? Não. Eu quero esse cocô até a janta. Ridículo. Consultar, sondar o filho, nós nos abnegamos da nossa responsabilidade. O alvo não é ser um pai helicóptero. Já deve ter ouvido sobre essa frase. Então nós estamos sempre girando sobre o filho, na escola, no playground, na universidade, tem 40 anos e nós estamos ainda... Não. Longe de nós vigiar tudo que o filho faz, fala e pensa, porque esse não é nosso papel.
O papel é lançar, soltar a flecha em algum momento. Finalmente, o alvo não é ser positivo, ao ponto de mimar e deixar de repreender o filho, como se esse fosse um príncipe tão frágil. Hoje muitos pais adotaram essa filosofia que não tem nada a ver com as Escrituras, do pequeno príncipe nunca ser contrariado. Acho muito interessante a história da rainha Vitória. Muito tempo atrás, uma menina extremamente mimada e descontrolável, aprontava o tempo todo, os tutores dela não sabiam mais o que fazer com essa pequena monstra, desculpa, a princesa frágil, não podiam contrariar, ela sempre mandava em todo mundo, desrespeitava, desacatava. Imagina o medo dos tutores, porque precisavam revelar em determinado momento que Vitória, pequena Vitória, seria a próxima rainha da Inglaterra. Se ela já apronta tanto, tão mimada, imagina se ela souber que é ela herdeira ao trono. Quando finalmente informaram a pequena Vitória da verdadeira identidade dela, ela respondeu assim: então a partir de agora, eu serei uma menina boa. Ela aprendeu da sua identidade, que mudou a sua atividade. Nosso alvo não é comportamental, é o coração, com uma nova identidade em Cristo. Nosso alvo, acima de tudo, é o centro de controle da criança. Comportamento é importante? Claro que é. Provérbios 20, versículo 11, diz: até a criança é conhecida pelo seu comportamento. Usamos isso para diagnosticar. Mas a Bíblia deixa muito claro para nós a natureza do ser humano, do nosso filho. Nos desafia a não somente focar comportamento exterior. A ideia de uma maçã. Vamos imaginar, você foi para a academia, fez a sua caminhada, talvez o Cooper, está exausto, chega em casa e você sabe que tem uma maçã deliciosíssima dentro da geladeira. E você vai direto porque você precisa aquela maçã suculenta, e você pega, esfrega um pouco e... a sua decepção é grande. Porque a maçã é podre por dentro. Comportamento é um indício do coração, é um espelho, mas não é o foco. Eu sei que vocês, muitos, são cansados de ouvir tudo isso, mas hoje queremos ressaltar nosso alvo, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela comunhão com os irmãos, espelhar para o filho a sua necessidade na esfera do coração e apontar para a cruz. A dinâmica da vida cristã e do evangelho é dupla. Coração, filho. Cruz. Coração. Cruz. Tanto na salvação como na santificação. A tragédia, irmãos, é que o povo do livro, nós nos gabamos de conhecer a palavra, mas não conhecemos a palavra no que diz respeito a esse assunto. Ficamos perdidos diante das decisões mais básicas da vida. Temos que voltar à palavra para alcançar o que a Bíblia chama de um coração de pedra.
do nosso filho. Quer uma prova bíblica disso? Na próxima página, 2, na sua apostila, você já está lá. O alvo do coração, e eu quero fazer uma propaganda hoje, não dos nossos livros lá no fundo, mas do livro, e tentamos refletir isso nos nossos. E um livro em particular da palavra de Deus, que é um presentão para pais intencionais. De 66 livros, por ser um assunto tão importante, Deus nos deu de mão beijada, ou talvez crucificada, o livro de Provérbios. Um dos livros menos pregados na igreja. Pastor Fernando pregou uma série de 12 mensagens chamadas Anatomia da Sabedoria. Virou um livro que eu tive o privilégio de prefaciar. Um livro que Deus nos deu, Provérbios, como manual de treinamento doméstico. 23 vezes o pai em Provérbios clama, filho meu. Beni, na língua hebraica. Por 9 capítulos o pai, ele se ajoelha, ele clama, ele pede para o filho amarrar, escrever na tábua do seu coração as palavras de Deus, usar como diadema, como colar de graça. Vamos ler juntos 2 desses versículos, em que a ênfase cardiocêntrica do manual do fabricante de filhos, Provérbios nos oferece. Primeiro, Provérbios 4, 23, todos. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o nosso alvo com nossos filhos. No contexto do filho meu, escuta, ouça filho, por favor, sobretudo, proteja seu coração. Mais tarde no livro, capítulo 23, 26, diz assim, juntos todos, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O coração da questão é a questão do interior, do verdadeiro eu, não comportamento, não positivismo. Afinal, foi nosso Pai Celeste que disse, como modelo de pai, não furtarás, não darás falso testemunho, não matarás, não adulterarás. Esse é o modelo de paternidade para alcançar o coração. Queremos avançar mais um pouquinho, pastor Oswaldo, talvez a gente termine um pouco mais cedo, é problema isso? E ter mais tempo na segunda parte para perguntas e respostas? Eu quero ensinar a todos o que nós chamamos o triângulo da sabedoria, que é um esboço do manual do fabricante do lar, o livro de Provérbios. E com isso gravar para nós, antes do nosso intervalo, 3 fatores principais no sucesso de pais intencionais para alcançar o coração do filho. No livro de Provérbios, nesses fatores que influenciam em muito, nós começamos com a soberania de Deus. Não tem como negar isso. Abra sua Bíblia em Provérbios 16. Provérbios 16, ou na sua Bíblia, no seu telemóvel, como eles diriam em Portugal. Bem no centro do livro, do manual do fabricante de filhos. Provérbios 16 enfatiza que só Deus pode de fato transformar o coração.
inclusive do seu cônjuge. Quantas vezes a minha esposa aconselha mulheres que querem mudar o marido, e a crise familiar, em primeiro lugar, visa mudar o seu coração. Deus vai ter que trabalhar o coração do seu marido. Provérbios 16, versículo 1, destacando, pairando nesse triângulo da sabedoria, a perspectiva do alto sobre a paternidade, o autor destaca: Deus é soberano, por isso você tem que clamar a Ele. O coração do homem pode fazer planos, quero que o meu filho faça isso, aquilo, outra coisa, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ele é soberano. Clame a Ele. 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus é o único que pode ver naquele filho, naquela criança quieta, o que realmente passa em seu coração. 3, confia ao Senhor, clame a Ele. As tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, porque Deus faz isso. 4, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Está tudo nas mãos de Deus. 9, o coração do homem traça seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até o final do capítulo, olha o último versículo. 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Essa é uma lembrança importante para nós. Não há fórmulas, magias, garantias, mas princípios. Nós intercedemos, em primeiro lugar, como pais intencionais, pelo coração do filho. O pastor do rebanho faz isso pela eficácia da palavra de Deus. Atos capítulo 6, os apóstolos se dedicavam à ministração da palavra de Deus e à oração. O conjunto é necessário. Nós instruímos os nossos filhos, mas num contexto de intercessão, de clamor. Deus, mude o coração do meu filho. Que as minhas palavras sejam tuas e que influenciem o interior do meu filho. Eu quero que vocês façam esse gesto conosco. Eu não sei porque a gente faz esse gesto de intercessão, mas é universal. E falem a palavra intercessão ao fazer esse gesto. Primeira responsabilidade dos pais, porque Deus é soberano. Fale comigo, intercessão. Todos juntos, intercessão. Esse é o primeiro fator. Deus é soberano, só Ele consegue, eu clamo a Ele. Quer uma ilustração disso? No livro de Jó, que se abre falando desse homem piedoso, temente a Deus, se desviava do mal. Mas para ilustrar o que um homem temente a Deus, reto, que se desvia do mal, abre-se a cortina da família dele e mostra um pai intercessor. Fala que os filhos faziam festas ao longo do ano, filhos criados, filhos fora do lar, com suas próprias casas, provavelmente muitos netos no pedaço. E no final do roteiro de aniversários, ou rodízio de festas, chamava Jó os seus 10 filhos, incluía as 3 filhas, provavelmente já casadas em suas próprias famílias. E Jó intercedia por todos, falando: não sei, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Mesmo quando não se vê, nós intercedemos para que o Deus que vê o coração haja na vida do filho. Essa dos 3 fatores envolvidos, intercessão, creio que é o único fator que nunca tem prazo de validade. Todos os nossos filhos estão fora de casa, a nossa filha caçula hoje faz 31 anos,
Vamos voltar correndo para lá. Está sozinha com 3 crianças pequenas. O marido está fazendo o curso CTL lá no Seminário Palavra da Vida, curso de treinamento de líderes. Ela queria estar com alguém, então assim que terminar aqui, vamos voltar correndo para casa. Mas estão todos fora de casa. Eu pensava comigo, uma vez os 6 filhos fora de casa, vida boa para nós. Muito boa. Mas as preocupações não mudam. A ameaça de desemprego do genro, eu fico pensando, ele vai chegar aqui e pedir empréstimo. Não. Acompanhamos as dificuldades que eles têm agora com filhos na adolescência. E graças a Deus nós somos melhores amigos, pedem conselho da gente e tudo, mas a intercessão não tem prazo de validade. Segundo, a responsabilidade dos pais. O livro de Provérbios ensina que, como pais, somos professores, instrutores. Intercessão implica agora em instrução. Nós vamos fazer assim, como gesto, instrução. Vamos do início. Intercessão, instrução. Todo pai, toda mãe é professor, professora. Nós ensinamos pela atitude, pela ação, pelas palavras, por maneiras não verbais. Estão sempre a fitar mamãe e papai. Agora, o que é fascinante, você conhece o livro de Provérbios, ditados, máximas, como nós temos na nossa cultura: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aforismos, condensações de largas experiências em pouco espaço. O pai vai lançar mão dessa técnica mnemônica de memória para gravar nas fissuras do cérebro e coração do filho, mas por 9 capítulos. O pai dá discursos. Não são aqueles provérbios que nós conhecemos a partir do capítulo 10. Provérbios 1 a 9. O pai prega para o filho. Ele é o instrutor, é o pastor. Ele adverte o filho contra 3 grandes perigos que testam a sabedoria adquirida ou não. Dinheiro fácil. Sexo fácil. Poder absoluto. O pai em Provérbios fala mais para seu filho jovem sobre a sexualidade dele do que qualquer outro assunto. Por que será? Porque esse é o teste. Se o filho com hormônios à flor da pele consegue dizer não para seus desejos hoje, porque adquiriu a perspectiva do longo prazo, essa maturidade, uma cabeça velha sobre ombros jovens, isso que nós pais queremos fazer. Instrução, instrução, instrução. De forma criativa, de forma dinâmica, usando lições objetivas. O pai faz isso em Provérbios. Oh, filho, está vendo aquele homem caído na sarjeta? Ele era menino que nem você, mas ele se entregou aos vícios. Nós não sabemos por que, filho, fuja disso. Ah, menina, filha, está vendo aquela mulher com aquela roupa? Filho, pare de olhar. Aquela na esquina. Está vendendo o corpo dela, filha. Ela brincava com bonecas que nem você. O que será que aconteceu? Filho, vem cá, olha as formigas. Desnudaram a árvore que eu plantei semana passada. Estão trabalhando duro, mesmo que ninguém mande nelas. Deus fala sobre isso, filho. Instrução. 9 capítulos. Passa comigo. Intercessão, primeira responsabilidade, porque Deus é soberano e nós dependemos dele, mas a nossa principal responsabilidade é instrução. Somos professores intencionais, não empurramos com a barriga. Olha para Provérbios 9. Quando o pai encerra os discursos, ele é muito sábio.
ele pinta o retrato de duas mulheres em duas colinas, nas alturas da cidade, que clamam para o filho dele. E Provérbios 1-9 terminam com esse desafio do filho por causa do terceiro fator, a escolha do filho. Chega a hora que o filho tem que decidir. Provérbios 9, versículo 1, primeira mulher, a sabedoria, a Rokhma, a perspectiva do alto, edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Ela está disposta e disponível, visível e se oferece. Jovem, case-se comigo. A sabedoria. Olha o que ele diz: quem é simples, esse é o bobão, ingênuo, jovem, em Provérbios. Volte-se para quê? Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que misturei, deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Ah, filho, case-se com sabedoria. Tome decisões de fidelidade, mesmo que ninguém faça. Seja filho de Deus na escuridão. Isso é caráter, fibra, que nem Daniel em Babilônia. Mas tem outra mulher. E assim o pai encerra as palavras, discursos dele, no versículo 13. Olhe no final do capítulo 9 da instrução. Descreve outra mulher prostituta. A loucura, a mulher apaixonada, ignorante, não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, nas alturas da cidade, também disponível, disposta, visível. Toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Olha as palavras dela. Quem é simples? Opa, o que a sabedoria falou? Parece que horário político. Na televisão. Votem em mim. Volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces. E o pão comido às ocultas é agradável. Jovem, tem um caso comigo. Jovem, case-se comigo. Não, comigo. E a pergunta que paira sobre o texto: com quem será? Versículo 18 adverte o filho sábio. Ele, porém, não sabe que ali na casa da prostituta, meretriz, tolice, estão os mortos. As decisões importam. Os seus convidados estão na profundeza do inferno. O que é impressionante no texto é a ponte para o próximo versículo. Provérbios de Salomão. E agora, o pai, através de aforismos, máximas, provérbios propriamente dito, de contraste, ilustra: senhora sabedoria, prostituta insensate. Filho, você tem que escolher. É o terceiro fator. A escolha do filho. Tem pais que andam sobrecarregados de culpa, porque eles tentaram interceder, eles instruíram, levaram para a igreja, para programas, tentaram cercar o filho com boas influências, e 2 dos seus filhos andam com o terceiro chutou o balde. Eles já pediram perdão pelo que precisam pedir, mas não é para andar debaixo dessa culpa. O filho jovem tem que decidir. Agora, em Provérbios, a intervenção, quando nosso filho desgarrado sai dos caminhos do Senhor, insiste numa intervenção, o que muitos pais não fazem hoje. Tratamos, alguns anos atrás, de limites. Não vai ser nosso assunto principal hoje, porque nosso foco vai ser instrução e como fazer isso.
Mas se a ovelha desgarrada do seu aprisco sair do caminho, o pai pastor com cajado traz de volta para o caminho para mostrar, filho, aquele caminho, eu dou dois. Esse é o caminho. Ensina o teu filho no caminho em que tem que andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Por isso, nosso terceiro gesto, para encerrar essa primeira parte. A ideia de intervenção é de um pai pastor que busca a ovelha desgarrada e traz de volta. Provérbios ensina muitas maneiras, é área polêmica, não é o foco aqui, mas sim influenciar cedo nas decisões, para que quando chegue em Provérbios 10:1, que diz: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Não é que mais o pai, mais a mãe, é poesia, mas a ideia é encruzilhada. Filho, você tem que decidir. Intercessão, instrução, intervenção. Intervenção, lembra quando escrevia em máquina? No final da linha, o que acontecia? Tem um sinal que você chegou no fim para não quebrar a máquina. Nós vamos brincar um pouco com essa ideia, mas que é séria. A necessidade de buscar a ovelha desgarrada. Cedo na vida, trazer de volta para o caminho. Intervenção. Tim. Faça comigo. Intercessão. Tim. Eu não vi dim. Intercessão. Tim. Intercessão, dependemos de Deus soberano. Instrução, discipulado, alcançamos o coração. Intervenção, tem disciplina, porque o filho tem uma natureza pecaminosa. Sobre isso, na volta, vamos falar mais. Eu só quero terminar com 2 ilustrações. Não para baixar a barra alta da paternidade. Não para minimizar tudo que acabamos de falar. Esses princípios funcionam. Mas não é uma fórmula mágica, porque o filho tem que decidir. 2 ilustrações disso nas Escrituras, para nos lembrar, é só pela graça. Eu penso na história de Sansão, em Juízes 13. O pai Manoá e a mãe, especialmente, receberam instruções direto do anjo do Senhor, como criar esse moleque. 2 vezes. Tudo indica que Manoá e sua esposa, Anônima, fizeram exatamente conforme o anjo do Senhor lhes instruiu. Mas Sansão escolheu mal. Sexo fácil. Que Provérbios tanto adverte. Seduziu o coração dele. Terminou? Melhor. Mas se desviou por muito tempo. Não foi culpa de Manoá e sua esposa. O outro exemplo é o próprio alvo do livro de Provérbios. Salomão, que escreveu a maior parte, falando: filho meu, Roboão, Júnior, filho. E Roboão, quando herdou o cetro do reino, foi tolo. A multidão de conselheiros tolos. Teve um caso com a prostituta, insensatez, e se deu muito mal, rasgou o reino que papai e vovô haviam construído. Não há garantias, não há fórmulas, é só pela graça de Deus. Mas por isso que nos dedicamos a, última vez agora, intercessão, instrução e intervenção. Dim. Na volta, e nós vamos apresentar alguns recursos agora para vocês, que tem no final da apostila, mas
Nós vamos acampar em cima da instrução de pais pastores, mães pastoras dos filhos, com dicas práticas, como alcançar o coração, como instruir no contexto formal e informal em casa, como criar símbolos na vida do filho de pureza, da palavra e do poder de Deus. Tudo isso e muito mais nesse bate-canal, se você voltar. Mas antes disso, queremos conversar um pouco sobre recursos que nós oferecemos do ministério nosso chamado Palavra e Família. Nós temos um site que reúne artigos, muitas mensagens que primeiro foram ao ar da rádio BBN, que tem 3 vezes por dia, e no sábado, só domingo não. Instagram, se alguém quiser acompanhar, eu recomendo mesmo. Muitos de vocês talvez já conheçam o canal de YouTube Palavra e Família. Lá nós temos 325 programas de 8 a 15 minutos, com muitos convidados, experts em suas áreas, sobre a paternidade e o relacionamento marido, esposa, sogra, nora, avós, netos, quase tudo que você pode imaginar. E eu vou deixar a minha esposa apresentar os outros. A maioria já sabe, eu acho, que já estamos muitas vezes aqui. Nós não ganhamos nada com nossos livros, tá bom? Com muita liberdade, divulgamos, colocamos 30% de desconto em todos e os preços já começaram baixos. Tudo que entra de lucro vai para missões, projetos missionários, pastores carentes e outras coisas. Então, nós não estamos aqui como livreiros, não é condição, é para abençoar. Livro 151, Reflexões sobre a criação de filhos. Tem uma explicação rápida e uma aplicação de todos os textos que falam sobre a criação de filhos. Uma leitura rápida. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos, e ele escreveu 13 capítulos, aquilo que deveríamos repassar para a próxima geração. E minha mãe entrou com 101 ideias criativas de como fazer isso. 2 livros para adolescentes e jovens sobre o namoro e o noivado. Vendo que o propósito que Deus tem para as nossas famílias é tão importante, é tão sério, como podemos ajudar os nossos jovens, já no seu namoro, a construir alicerces fortes para os seus futuros lares. Casei agora, pulou? Mapa do Tesouro é um livro devocional tirado do livro de Provérbios. São 32 assuntos que o pai em Provérbios ensina para o seu filho, com 4 leituras sobre cada um desses assuntos. Casei e Agora é o livro mais novo, que saiu recentemente. O Davi, junto com o Ricardo, que é pastor lá na Piba, escreveram um livro que pode ser usado como uma devocional também para ajudar os jovens casais, ou um pouco antes do casamento, ou com certeza logo depois do casamento, tornando-se um nos primeiros anos do seu casamento. Tá bom. Lar, Família, Casamento é um livro grande, um comentário sobre todos os textos da Palavra de Deus que falam sobre a família. Tem mais de 70 textos, mais de exposição bíblica explicando, aplicando estes textos que falam diretamente sobre a família. Mulheres Mais Parecidas com Jesus, um livro usado para discipulado de mulheres. Pode ler sozinha, pode uma mãe fazer com a filha, ou grupos pequenos de mulheres. Qual é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, e o mesmo para os homens mais parecidos com Jesus. Na verdade, tem 2 livros de discipulado para homens, em grupos pequenos, um para o outro, serve assim também. E tem um livro devocional, Casamento Nota 10, são princípios do A a Z, daquilo que deveríamos praticar nos nossos casamentos, e daí tem 4 livros para estudos pequenos de casais. O formato dele já é para ser fácil uso no grupo pequeno, mas pode estudar sozinho também. São 4 assuntos. Tem sobre o casamento,
sobre criação de filhos, sobre fortalecer a família em meio de dificuldades e sobre o livro de Cantares. E 2 livros pequenos de como paparicar seu marido, sua esposa. Na verdade, são versículos, princípios bíblicos e uma ideia criativa de colocar em prática. E daí temos livros de ideias criativas, de grupos pequenos não temos mais, mas tem. Para mulheres são ideias para chá de noiva, chá de bebê. Para a família, professores e culto doméstico para dinamizar esse tempo junto em família, estudando a Bíblia.